Muitos de vocês conhecem os superstars da WWE Undertaker e Kane. Muitos de vocês também sabem que os dois são considerados meio irmãos na WWE. Os dois, inclusive, por muito tempo foram conhecidos pela dupla Irmãos da Destruição. Mas muita gente não sabe a história de origem dos dois. Ou talvez saiba apenas essa história por cima, apenas com boatos, mas nunca entendeu de fato detalhadamente o que aconteceu. É por isso que nesse vídeo você vai descobrir a história macabra de Undertaker e Kane na WWE. Tudo começa quando Undertaker já estava na WWE, na época ainda conhecida como WWF. Vocês devem se recordar que durante uma parte de sua carreira, ele tinha como manager, como guia, Paul Bearer. O Paul Bearer falecido guiava o Undertaker no começo de sua carreira, e muitos não entendiam exatamente o porquê daquilo. A verdade é que durante um período os dois começaram a se desentender, os dois começaram a brigar. Na época ninguém entendia de fato o porquê daquela briga, o porquê de Paul se virar contra Undertaker e Undertaker contra ele. Até que Paul Bearer começa a fazer algumas referências, algumas citações sobre um segredo de Undertaker, um passado de Undertaker. E ele diz então toda a sua história quando finalmente Undertaker o ataca e ele perde a paciência. Ele diz que o Undertaker possui um segredo macabro, um segredo de sua infância, do qual ele sempre ameaçou Undertaker de revelar aquilo para o público se Undertaker se recusasse a deixar ele o controlar. Era por isso que Paul Bearer controlava o Undertaker durante a carreira dele, porque o Undertaker acabava sendo que chantageado por Paul. Até que em uma certa ocasião o Undertaker perdeu a paciência e o Paul então ameaçou definitivamente contar toda aquela história. A história é que Paul Bearer acabou tendo um caso com a mãe biológica de Undertaker, quando Undertaker já era nascido. E com isso então, o Undertaker teve um irmão, um meio-irmão por parte de mãe, mas não por parte de pai. Esse irmão era ninguém mais, ninguém menos que Kane. Entretanto, os dois moravam em uma casa perto de uma funerária, já que seus pais trabalhavam com isso. Então, Undertaker, por ser uma criança estranha, acabou em uma certa ocasião incendiando a casa deles. É isso mesmo, Undertaker colocou fogo na casa onde eles moravam e acabou matando até então toda a sua família. E essa era então a história macabra de Undertaker, que na época então recusava ali a aceitar aquela história e dizia que não tinha nada a ver com o incêndio naquela casa. Na verdade, ele colocava que o incêndio havia sido feito pelo meio-irmão dele, Kane, que tinha ali então uns problemas com fogo, né? Ele era um piromaníaco, como costumam dizer, e que provavelmente, né, o meio-irmão dele havia morrido nesse incêndio e nem estava mais vivo para confessar aquele crime. Na sequência então, o Undertaker seguia uma rivalidade contra Shawn Michaels, contra o HBK. Um combate dos dois iria acontecer dentro da jaula de aço, dentro do Hell in a Cell, que foi inclusive o primeiro Hell in a Cell da história, um combate dentro da jaula do inferno, como é o nome dito. O fato é que além de ser uma luta épica, tivemos, claro, a estreia dele, do meio-irmão de Undertaker na WWE, o demônio Kane. Kane vem simplesmente de uma forma assustadora, com aquela sua roupa vermelha e preta, com uma máscara, cabelos longos, e ele simplesmente arranca a porta da jaula, arranca como se não fosse nada, com toda aquela sua força. Ele era alto, mais alto que Undertaker, entra dentro do ringue, faz um Tombstone Piledriver em Undertaker, que inclusive era o finalizador do Undertaker, e ele acaba recebendo. E com isso faz com que Shawn Michaels vença aquela luta. E ali estava então Kane, que nos shows seguintes Paul Bearer explicou
que naquele incêndio Kane havia sobrevivido. Ele sobreviveu, mas teve alguns efeitos colaterais. Ele acabou tendo o seu rosto queimado, e esse era o motivo de ele utilizar aquela máscara. A máscara servia então para esconder o seu rosto todo queimado, mas ele sobreviveu e com isso estava ali para uma vingança finalmente contra o Undertaker. O fato é que pela primeira vez na carreira de Undertaker, ele começou a ser um pouco vulnerável, começou a ser um pouco humano. Ele não queria enfrentar Kane. Ele na verdade não sabia que Kane estava vivo, e quando descobriu ele não conseguia ter ódio de Kane, não conseguia querer rivalizar com Kane. Na verdade ele tinha pena, ele tinha saudades. É como se ele tivesse visto um parente dele que ele pensou que estava morto aparecendo. Então ele se recusou a lutar com Kane naquele momento. E pela primeira vez então vimos um Undertaker humano. O fato é que a rivalidade dele com Shawn Michaels continuou, e eles foram para uma luta de caixão. Muitos de vocês devem se recordar que a luta de caixão vence aquele adversário que conseguir prender o outro dentro do caixão e fechar. Só que no meio dessa luta tivemos a interferência novamente de Kane. O demônio Kane, meio-irmão de Undertaker, apareceu, fez um chokeslam nele jogando dentro do caixão e fechou o caixão. Shawn Michaels saiu vitorioso. Mas não satisfeito, Kane queria fazer uma vingança com o mesmo remédio em cima de Undertaker. E dentro do caixão, o Undertaker preso lá dentro, Kane foi e colocou fogo no caixão, fazendo então com que o Undertaker fosse queimado, assim como ele queimou a sua família, pelo menos segundo o que Kane falava, mas Undertaker nunca admitiu até então ter feito aquilo de fato. Claro que o Undertaker acabou sobrevivendo a todo esse incêndio, afinal é impossível você matar Undertaker. É como ele mesmo diz, não dá para matar o que já está morto, afinal ele é o Dead Man. E com isso os dois então foram ter um combate na WrestleMania 14. Um combate onde Undertaker já tinha uma streak, já tinha uma sequência de vitórias. Muitos pensaram até que finalmente poderia ela chegar ao fim. Afinal, o personagem do Kane vinha cada vez mais se consolidando na WWE. Mas Undertaker conseguiu derrotar Kane numa das melhores lutas que já tivemos da streak de Undertaker. Eram simplesmente dois caras gigantes, dois caras demoníacos e dois caras jovens que conseguiu ali então ter uma boa resistência, um bom arsenal de golpes, e Undertaker saiu vitorioso em um combate extremamente equilibrado. Undertaker inclusive nessa luta teve algumas coisas inéditas. O Kane, quando tomou um tombstone dele, conseguiu dar kick out. Foi o primeiro a conseguir dar um kick out no tombstone Power Drive de Undertaker na WWE. E o Undertaker, quando finalmente conseguiu derrotar o Kane, foi uma questão de detalhe. Quando o juiz fez a contagem de 1, 2 e 3, logo após a contagem de 3, o Kane já se levantou rapidamente, como se por conta de talvez 1 milésimo ele poderia ter vencido, ele poderia ter pelo menos resistido, pelo menos não poderia ter sido naquele momento que ele seria derrotado. Então foi uma questão de detalhe. E até por isso a rivalidade dos dois continuou, e foram então lutar com uma estipulação inédita. Muitos de vocês devem lembrar dela hoje em dia, mas aconteceu pouquíssimas vezes e essa foi a primeira delas, que inclusive combinava com a temática da rivalidade. Foi uma Inferno Match, que para quem não sabe é aquele tipo de luta onde em volta do ringue ficam chamas, ficam fogos. E o objetivo dessa luta é conseguir queimar o adversário. Depois que você o queima, você sai vitorioso. E Undertaker e Kane foram então para essa disputa. Digamos que muitos talvez tenham se decepcionado com o final dessa luta. O Undertaker vence, mas ele não consegue queimar muito o Kane. Na verdade, ele segura a perna de Kane, coloca ela no fogo e simplesmente Kane perde por conta disso, porque tem sua perna queimada. Foi apenas um detalhe, foi apenas ali então uma vitória que não vendeu tão bem, já que muitos pensavam que talvez Kane seria queimado completamente na cabeça ou no corpo todo,
mas não foi o caso. Mas Kane finalmente conseguiu derrotar o Undertaker durante aquela rivalidade, e talvez tenha vencido até um combate mais importante do que os outros, já que esse combate daria vaga para disputar o título da WWE, no caso WWF na época, contra o campeão Stone Cold Steve Austin, e o Kane então saiu vitorioso. E aí, a parte que mais surpreende a todos: o Kane consegue derrotar Stone Cold, consegue conquistar o título da WWF com a ajuda do seu meio-irmão Undertaker. Sim, Undertaker ajudou com que Kane ganhasse aquele título. Claro que o reinado de Kane por aquele título não foi muito longo, ele perdeu o título rapidamente, mas a ajuda de Undertaker fez com que os dois formassem uma aliança a partir daquele momento. E daí então vem a aliança conhecida por vocês como os Irmãos da Destruição, Brothers of Destruction. Undertaker e Kane se aliavam ali a partir daquele momento. Só que essa aliança não foi muito longa, porque novamente apareceu a figura de Paul Bearer para interferir nessa história. E o que acontece é que em certo momento Undertaker trai Kane. Sim, ele trai Kane e se une a Paul Bearer mais uma vez, novamente. Então Paul Bearer foi de Undertaker para Kane e de Kane para Undertaker. Só que o mais bizarro é que quando Undertaker volta a se unir com Paul Bearer e trai o meu irmão Kane, ele confessa: sim, eu queimei a nossa casa, sim, eu matei os nossos pais e sim, eu queria ter te matado, mas eu sou pelo menos responsável por seu rosto ter sido queimado quando você era uma criança. Ou seja, no fim das contas, o Kane descobre que o Undertaker é de fato o grande vilão dessa história. Nós fãs descobrimos também isso, porque talvez na época muitos tivessem pensado que Undertaker estava certo, que Undertaker nunca tinha queimado, tinha sido Kane que havia queimado. Afinal, o Undertaker demonstrou até preocupação com Kane em vários momentos, como vocês puderam ver aqui na história. Mas a gente tem então a grande surpresa de que sim, o Undertaker foi o grande demoníaco disso tudo. Foi o responsável por ele nascer e pelo Kane nascer também. Então essa é a história macabra entre os dois. Claro que ao passar da carreira ali, o Undertaker e o Kane voltaram a fazer alianças e voltaram a rivalizar de novo. Eles dividiram muitos momentos assim. Atualmente eles são considerados aliados, mas os dois aí têm uma história macabra de origem, cheia de plot twists, cheia de surpresas, e que tudo começa por conta do Undertaker e do Paul Bearer ali, o envolvimento deles e depois a chegada de Kane. Então essa é a grande história entre os dois. Que coisa, pouca gente sabia detalhadamente de tudo, mas agora vocês já sabem completamente como surgiram esses dois superstars assustadores da história da WWE.